Graça e paz, queridos. Boa noite. Deus abençoe a todos. É muito bom estar aqui novamente. É muito bom, né? Quando o Espírito Santo nos chama. Quando o Espírito Santo nos responsabiliza de compartilhar aquilo que Ele tem construído dentro de nós. Boa noite, pessoal da internet, todo mundo. Já quero falar que hoje eu não fiz live respondendo que tinha muitas perguntas no meu WhatsApp, no meu Instagram. Por que eu não faço live todos os dias? Mas eu vou começar a me programar para fazer as lives todos os dias no Instagram, às 17. Porque não tem sido uma coisa ainda bem construída dentro de mim de fazer todos os dias. Mas aqui estamos, né, para compartilhar da palavra do Senhor. E hoje já é dia 9 de abril. E quantas coisas aconteceram nesses dias, quantas coisas, né, o Espírito Santo tem feito nesses dias. Ainda que pareçam dias de caos, mas ainda assim o Espírito Santo tem construído um novo tempo. O Espírito Santo tem construído algo sólido e verdadeiro em nós. O Espírito Santo de Deus, independente da nossa religião, independente da sua religião, tem unido povos. Independente da sua crença, mas eu tenho visto Deus mover a união de povos. Eu tenho visto pessoas se moverem de diversas religiões diferentes para ajudar os irmãos. Hoje mesmo uma amiga me mandou uma foto e me falou: olha, pastor Iula, nós estamos buscando cestas aqui na casa espírita para doar para os irmãos. E eu falei: glória a Deus, porque em Deus todos nós somos um, todos somos irmãos de jornada. E ainda que eles, né, que existem religiões diferentes, mas há um só Deus, há um único Deus, um único soberano Deus. O único soberano Deus que criou todas as coisas e que em determinado tempo levará a todos a salvação. Eu creio assim. E eu penso que em amor, unidos em um só Espírito, como diz a palavra de Deus, unidos em um só Espírito, porque aquele que se uniu ao Senhor em Espírito é um só Espírito com Ele. E se nós somos um só Espírito com o Senhor, nós somos casados com Ele. Nós temos, né, essa aliança matrimonial, essa aliança de fé, essa aliança de confiança com o Senhor. E eu vejo Deus fazer coisas extraordinárias nesses dias que parece caos para muitos. Eu vejo as pessoas se moverem em favor um dos outros. Eu estou vendo que propósitos muito maiores, muito superiores, coisas além daquilo que nós imaginávamos, têm acontecido pela vontade soberana de Deus. Porque Deus realmente determinou. Eu creio que esse mal não foi lançado pelo Senhor de forma alguma. De forma alguma, esse mal pelo qual nós temos vivido foi lançado pelo Senhor. Porque a única coisa que o mal, ele sempre, quando ele age, da forma como ele age, ele sempre tem como objetivo trazer medo, trazer pânico. Independente da situação que nós passamos na nossa vida, seja ela conosco mesmo, muitas vezes a gente entra em situações onde dentro de nós existe um caos. Quantas pessoas passam por caos interior? Eu estava conversando com uma amiga que me disse que nesses dias de quarentena aumentou em grande nível de porcentagem a violência doméstica. Ao mesmo tempo que o Senhor une as famílias, ao mesmo tempo o nível de violência doméstica aumentou. Porque as pessoas não têm mais paciência umas com as outras. As pessoas não têm mais aquela, né, unidade. Mas assim a gente vê que o Senhor começou um projeto, amados, dentro de uma situação onde o mal vem trazido caos para nós, mas quem conhece a obra do Senhor, quem ora no Espírito, quem está sentindo
Rabachora, catarabachou. A dimensão do Espírito. Quem está te sentindo essa atmosfera espiritual? A atmosfera espiritual mudou nesses dias. A atmosfera espiritual mudou. O clima espiritual está diferente. O ambiente espiritual está diferente. Tanto para aqueles que estão mergulhados no Espírito, tanto para aqueles que ainda não conhecem o caminho do Senhor. Podem sentir. A quantos opressos, a quanta opressão no meio daqueles que viviam de coisas fúteis, que viviam de um lado para o outro atrás de coisas que talvez não eram importantes e que agora se veem como presos, se veem opressos dentro das suas casas. Irmãos, e assim também é para aqueles que estão vivendo no Espírito. Para nós o ambiente é de grandes mudanças. Para nós o ambiente é uma oportunidade, principalmente para a igreja. Nós vemos que a igreja do Senhor está passando por uma restauração total. A igreja do Senhor, como corpo mesmo, individualmente e como corpo. A igreja do Senhor, ao todo, está passando por uma, eu falo que é uma que o Senhor está nos dando uma oportunidade de restaurar. Tudo aquilo que com o passar do tempo foi perdendo o valor, o sentido, foi perdendo, na verdade, o valor mesmo, foi perdendo a importância. Como em muitas outras nações europeias, o Espírito, o Deus, Jesus, o Espírito Santo de Deus já foi esquecido. Em tantas nações europeias, o Espírito Santo, Deus, o Deus soberano e o seu Filho Jesus já não são mais lembrados. O povo esqueceu quem era Deus. Em muitos lugares, há muitos lugares remotos, há muitas nações também ainda não alcançadas, nas quais o Espírito Santo de Deus precisa ir. Para relembrar o povo que existe um Deus soberano, que criou todas as coisas. Para que as boas novas de Cristo sejam pregadas. O caos, ele traz essa oportunidade para nós como filhos de Deus. O caos, ele consegue gerar dentro dos verdadeiros filhos de Deus a vontade, a necessidade, a impulsão. Você se sente impulsionado a pregar as boas novas de Cristo. Ainda que pareça uma mensagem clichê, porque hoje nós não queremos uma mensagem simples. Nós queremos uma mensagem cheia de revelação. Mas agora é o tempo de nós pregarmos a mensagem da cruz de Cristo. A mensagem de salvação. A mensagem de um Deus transformador. A mensagem de um Deus poderoso que é capaz de transformar. De um Deus que pega um dependente químico, cura ele, transforma ele, faz dele um homem de Deus. É tempo de nós trazermos essa mensagem das boas novas do Senhor. E ainda que pareça um caos, e ainda que a vinda do Senhor estejam às portas, mas o Senhor nos deu ordem para que nós pregássemos as boas novas. E qual que seja a boa nova, senão a morte e ressurreição de Cristo e a vinda do Espírito Santo de Deus por meio de Pentecostes. Porque quando nós temos a consciência que nós temos um ajudador, o Espírito Santo. Quando nós temos a consciência que nós temos um ajudador, que é o Espírito Santo de Deus, nós podemos viver todos os dias em paz, numa paz que excede todo entendimento. Porque nós sabemos que nada saiu do controle de Deus. Porque existe uma voz, e essa voz ela não cessa de dizer para nós, de soprar nos nossos ouvidos, que está tudo no controle de Deus. Ainda que pareça que há pessoas morrendo daqui, há pessoas morrendo de lá. Hoje eu recebi uma mensagem, um pedido de oração para o Dr. Alexandre, que é um cirurgião cardiovascular infantil, que
que ele foi infectado no hospital do coração. Ele é um dos únicos cardiologistas que opera crianças hoje em Goiás, um dos melhores. E ele estava na UTI entre a vida e a morte. Porque eu creio que quando eu e as minhas irmãs nos juntamos ali, em fé, e declaramos aquele homem curado, ele foi curado. E pela fé eu dei ordem que ele se levantasse daquela UTI. E ele estava doente, porque ele não está mais, ele está curado. E eu creio que nós receberemos um áudio com o testemunho que ele foi curado. Não só ele, mas a mulher que também está e o filhinho. Mas eu quero dizer para vocês, nós estamos marcados pelo sangue de Jesus. Nós estamos guardados pelo sangue de Jesus. Antes de nós entrarmos na palavra, eu creio que nós ainda temos um tempinho. Eu queria compartilhar algo com vocês que o Espírito Santo de Deus me respondeu acerca de dúvidas que eu tinha acerca de gratidão, acerca de honra e acerca de responder a muitas coisas relacionadas à vida no Espírito. E vocês sabem que eu sempre falo que eu sou futrica no Espírito, né? Eu sou uma mulher que eu sou futriquenta no Espírito. Eu adoro futricar nas coisas do Espírito. E eu não sou facilmente convencida pelas coisas que Deus me revela. Eu sempre quero saber toda a completude disso. Eu quero saber todo o finalmente. Eu quero saber a obra por inteiro. Eu quero saber tudo. E eu comecei a perceber, e muitas pessoas falam comigo, muitas pessoas, vocês que estão na internet, irmãos que estão aqui, pessoas que seguem o Weber há muito tempo, irmãos que andam com o Weber há muito tempo, pessoas que eu vejo que tiveram essa visão como um socorro em determinado momento da sua vida. Eu não sei você, mas essa visão, esta palavra, viver no Espírito, esse estilo de vida, porque viver no Espírito é um estilo de vida. Orar em línguas é um estilo de vida. Isso se torna parte de você. Quando você se vê orando em línguas, você se vê ouvindo a voz do Espírito. E eu comecei a perguntar ao Senhor. E eu comecei a perceber que algumas pessoas que já um pouco amadurecidas na vida no Espírito, começam a... Como que eu vou dizer para vocês uma palavra certa? Quando uma pessoa começa a andar muito com o Weber, ela anda muito. Com o Weber, ela passa muito tempo. Ela consegue se desenvolver na vida do Espírito. Ela amadurece. Ela consegue sair daquele lugar no qual ela entrou, aonde ela era imatura, aonde ela era escrava da religião. Essas pessoas, em determinado momento, elas se sentem prontas. Olha só o que eu vou falar para você, igreja brasileira, hoje. Quero que você preste muita atenção nisso, porque isso foi uma revelação que o Espírito me deu. Então eu ouço muitas vidas falando, porque eu já não concordo mais com as coisas que o pastor Weber faz, eu já não acho que seja certos tipos de atitude que o pastor Weber tem tido. E eu comecei a ouvir isso com muita frequência e eu comecei a perguntar isso para o Senhor. Senhor, mas como assim? Como as pessoas podem começar a achar esta visão? São extremamente abençoadas por a palavra de vida no Espírito. Sugam tudo o que podem da vida no Espírito. São extremamente reconstruídas pelo direcionamento da oração em línguas e de ouvir a voz e de obedecer. São livres totalmente da religião. E quando elas se sentem maduras, e quando elas se sentem prontas, e quando elas se sentem, livres, elas querem abandonar aquilo que por muito tempo foi um alimento. E o Espírito Santo, e eu falei, isso é muita ingratidão. Isso eu falando com o Senhor no meu secreto. E o Senhor me disse que isso era a falta de senso de missão. Que isso não era ingratidão. Ele me esclareceu. Isso é, filha, a falta de senso da missão. E eu falei, Jesus, como assim a falta de senso da missão? Ele falou, porque quando você já recebeu o suficiente, quando você se torna
maduro dentro dessa visão, é aí que você precisa assumir responsabilidades mais maduras, principalmente acerca da missão. E eu disse: Senhor, como assim assumir posicionamentos e assumir responsabilidades mais maduras, principalmente acerca das ofertas, irmãos? E eu entendi o que é assumir, o que é não ter senso de missão. Porque quando você chega em determinado momento aonde você foi resgatado por essa visão, aonde você foi transformado, aonde você recebeu tudo que você podia, e hoje você pensa: agora eu vou seguir um outro caminho. Irmão, você tem que orar muito. Você precisa ter muita direção de Deus para você não tomar o caminho errado. Sabe por quê? Porque quando a maturidade chega por meio da oração em línguas e do Espírito Santo na sua vida, aí sim é tempo de você mover no senso de missão. O que é senso de missão? É você ter certeza do que você recebeu de Deus por meio dessa mensagem. E quando você tem certeza do que você recebeu por meio dessa mensagem e por meio deste altar, o Espírito Santo de Deus gera em você esse senso de missão. E você sabe que ainda que você esteja no lugar de amadurecimento, mas você precisa ser um cooperador desta obra. Para que outros como você, no mesmo lugar onde você foi encontrado e achado, também sejam alcançados. Preste atenção nisso. Se você que me ouve, se você já é vida no Espírito há muito tempo, se você às vezes questiona muitas coisas relacionadas à vida do pastor Heber, à igreja Ouvir e Crer, eu quero dizer para você, está faltando para você um senso de missão. Porque para que outras pessoas como você, para que essas pessoas sejam alcançadas como você foi alcançado, a responsabilidade financeira, a responsabilidade de oração, isso é senso de missão. É você saber que você recebeu e que você precisa agora ser um agente missionário que vai ofertar nesse ministério, que vai ofertar nessa missão, para que outras pessoas, como você foi encontrado, sejam alcançados e sejam libertos da religião. Eu vim aqui para dizer para você, Deus está trazendo sobre nós um senso de missão sobre a igreja brasileira e principalmente sobre a igreja e a visão de vida no Espírito. Eu quero dizer para você, não desonre o altar que te salvou. Se sinta responsabilizado, porque há povos não alcançados na terra que precisam da sua ajuda e da minha ajuda para alcançar. E Deus hoje está gerando no nosso coração como igreja esse senso de missão. Eu já tenho a chave de oração em línguas já me foi entregue, então eu não preciso mais dessa igreja. Eu quero dizer para você, cuidado. Cuidado, você está debaixo de um manto ungido. Mas não é um manto ungido de homens, não. Você está debaixo de um manto ungido aonde o Senhor levantou. Seus olhos viram tudo o que aconteceu nesta igreja. Seus olhos contemplaram, ou seus ouvidos ouviram, ou você ouviu falar, alguém te contou. Tantas lutas esse ministério passou, mas ele permaneceu de pé. Porque esta obra não é do homem. E Deus já falou e já mostrou que esta obra não é do homem. Porque se esta obra fosse do homem, ela já tinha sido findada na terra. Se ela tivesse alicerces podres, ela já não mais existiria na terra. Mas eu quero dizer para você, eu não sei porque o Senhor... Eu estava aqui e antes de eu falar sobre a palavra, o Espírito Santo trouxe essa revelação para que eu compartilhasse com você. Se sinta responsabilizada pela vida no Espírito. Porque um dia eu quero que você feche seus olhos aonde quer que você esteja agora. Vocês também que estão aqui, meninos, todos vocês. Pastor Isaac, Daniel, José, Deusdete, todos vocês, Pastor Diogo.
Eu quero que vocês se lembrem aonde que foi que vocês foram alcançados por essa visão de vida no Espírito. Aonde foi que você foi liberto e que parece que tudo que não fazia sentido na sua vida começou a fazer. Quantas coisas você passou de lá para cá. Há pessoas que caminham nessa visão há muitos anos. E que de um tempo para cá tem gerado dúvida. Tem deixado que a dúvida, tem deixado que o medo, tem deixado com que as raposinhas, a palavra diz que as raposinhas que acabam com a vinha, entrar no seu coração. E você tem deixado a amargura, a escuridão das trevas te enganar. Mas não se engane. Você tem uma responsabilidade, um senso de missão. Não para com a sua vida, porque você já foi alcançado. Você já foi liberta da religião, eu já fui. Nós conhecemos o caminho e a rota verdadeira para o trono de Deus. Para o trono que é a oração em línguas e o ouvir o Espírito e mergulhar na palavra. Mas quantos ainda estão precisando ser alcançados? E a responsabilidade disso é minha e é sua. Principalmente se nós tivemos uma vida totalmente transformada. Eu tenho tido uma vida totalmente transformada. Eu tenho um senso de missão, de expandir essa visão para os quatro cantos da terra. Eu não sei como que você vai poder ajudar. Mas o que é pouco para você, junto com outros, é muito para Deus. E eu quero hoje trazer para você essa consciência que você faz parte do grupo missionário de vida no Espírito. E se você é ofertante, se você tem sido ofertante fiel, não importa o que vai acontecer com o dinheiro. O que importa é que você assumiu o senso de missão. Creia, nós estamos vivendo um tempo onde a igreja está tendo uma nova oportunidade de reconstrução. Quem está vivo e viu este templo no primeiro estado, verá este templo no segundo estado, verá a glória do Senhor resplandecer. Verá a honra do segundo templo, verá a honra do segundo templo, da reconstrução do segundo templo. Todos os escombros do passado, tudo o que aconteceu no passado já foi varrido pelo Espírito Santo de Deus. E há uma construção com alicerces novos e prontos, alicerces firmes e verdadeiros sendo reconstruídos neste lugar. Porque esta obra, como eu disse aqui, não é obra de homens. As palavras que são pregadas aqui neste altar não são palavras de homens, não são letras decoradas, são revelações do próprio Espírito. E eu quero dizer para você, se sinta agraciada pelo Senhor, se sinta agraciado pelo Senhor, ainda que não seja tudo perfeito perante os seus olhos, mas se sinta agraciado pelo Senhor por fazer parte de uma igreja que prega e vive um evangelho simples, que prega e vive um evangelho simples, de uma igreja simples, de uma vida, de um estilo de vida baseado na oração e na fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Aqueles que vivem na incredulidade andam em pecado. E eu quero dizer para você que o que tem sido pregado aqui nesse púlpito, dia após dia, é fé. Aquilo que tem sido acionado dentro de mim e de você, por meio do Espírito Santo, é o Espírito da fé. É o Espírito da fé. Ontem eu escutei algo que me marcou muito. Que o irmão dizia que o pai dele foi até o filho do Kenneth Reagan Jr. Eu escutei ele dizer que o pai, que ele acompanhou muitos anos as cruzadas e as jornadas do pai dele, aonde ele viu o pai dele orar por muitas pessoas e as pessoas serem curadas e os enfermos andarem e as coisas grandes acontecerem. E chegou um belo dia onde ele obteve uma enfermidade no seu ouvido. E essa enfermidade era como se fosse uma bactéria, parece que não sei se da Segunda Guerra. Entrou no ouvido dele. Nesse ouvido, no ouvido direito. E aquilo ia crescendo e os diagnósticos médicos eram os piores sobre a vida dele.
que ele não ia ouvir direito, que aquilo não sarava, que ele nunca mais ia poder fazer isso, que ele nunca mais ia poder ir numa piscina. E ele diz que ele viveu uma das maiores experiências de fé relacionada a ele mesmo. E ele foi pedir para o pai dele, ele foi falar com o pai dele que orasse para que ele fosse curado. Aleluia. Quantas vezes nós pedimos ao homem de Deus que ore para que nós sejamos curados? Eu creio na cura. Eu creio na cura pela fé. E o pai dele falou para ele que não ia orar. E ele se ajoelhou diante, ficou na sala, como sempre o pai dele orava. E ele falou assim: pai, mas o Senhor não vai orar por mim? Ele falou: não. Aí eles que ficou calado. E ficou-se um minuto calado. Aí ele falou assim: mas pai, mas por que você não vai orar por mim? Aí o pai perguntou: pensei que você não ia perguntar nunca, porque eu não ia orar por você. Aí o pai dele falou para ele: porque chegou o tempo que você precisa orar por você mesmo. Você precisa deixar a sua fé agir agora. E ele devia ter uns 16 anos mais ou menos, ele fazia o colegial. Você já é um crente maduro o suficiente para que a sua fé te cure. Será que nós temos uma fé madura suficiente para que a nossa oração tenha valor, a nossa oração cure, a nossa oração alcance pessoas, a nossa oração resolva, a nossa oração chegue até os confins da terra? Nós estamos debaixo desse tempo maduro da igreja de Deus. Principalmente a visão de vida no Espírito. Como disse o Weber, Deus levantou 70 anciões responsáveis por essa visão. Responsáveis por levar essa visão adiante. Por proclamar as boas novas de Deus através da simplicidade da fé, né? Através da oração em línguas, através da adoração, através do jejum, através da intercessão, através dos atos, através das chaves que nos foram dadas para abrir portas. E assim, hoje, pela manhã, o Senhor me deu a palavra que eu ia compartilhar com vocês aqui hoje. Fora isso tudo que eu já sei que falou muito com muitos, porque tem falado muito comigo. O Senhor me deu essa palavra que está lá em 2 Timóteo 3. O que eu quero ler com vocês e ressaltar no Espírito e com o Espírito está a partir do verso 10. Mas como pano de fundo, para que vocês entendam o que o Espírito Santo quer falar claramente conosco aqui hoje, eu vou começar lendo o capítulo 3, a partir do versículo 1 mesmo. Amém? Para que vocês entendam o tempo que a igreja do Senhor, o tempo que nós estamos vivendo, debaixo do Espírito Santo de Deus, debaixo da soberania de Deus, em meio ao caos. Porque as notícias são de caos, amados. E não pensem vocês que todos têm a mesma fé que nós temos, que somos imunizados, intocados, e que o mal não nos toca. Nós temos essa certeza porque cremos numa palavra, cremos num Deus que jamais mentiu, cremos num Deus que conta através dos seus apóstolos, através dos seus discípulos, através da palavra de Deus, que houve fome, houve praga, houve situações de morte, houve aprisionamento de tempos em tempos na terra, mas nunca o Senhor falhou com o seu povo. Jamais o Senhor falhou com o povo dele. Jamais Deus deixou com que o povo dele perecesse, senão pela desobediência de alguns. E eu fiquei muito impactada quando eu li esse 2 Timóteo, porque eu achei muito presente, uma palavra para agora, para o que nós estamos vivendo. É como se o Senhor estivesse nos explicando pouco a pouco aqui nesse altar, através da vida do Weber, através da vida dos outros irmãos, através da intercessão, que eu sei que tem movido muitas coisas no reino espiritual. Eu sei que são 10, 12 pessoas que têm se levantado para estar aqui nessa intercessão, mas creia que no céu vocês são muito mais do que isso. No céu há um exército junto com vocês. E vocês estão gerando frutos
frutos para esta igreja e frutos para este ministério e essa visão. Fala assim nessa versão: mas você precisa, os males e as corrupções dos últimos dias. Paulo falou a Timóteo. Mas você precisa saber disto. Nos últimos dias, olha isso, que coisa incrível. Sobreviverão tempos difíceis. Sobrevirão tempos difíceis. Pois os seres humanos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, convencidos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo de forma de piedade, mas negando o poder dela. Fique longe também destes, pois entre eles se encontram o que se infiltram nas casas e conseguem cativar mulheres tolas, sobrecarregadas de pecado, que são levadas por todo tipo de desejo, que estão sempre aprendendo e nunca conseguem chegar ao conhecimento da verdade. Olha que palavra forte, irmãos. E do mesmo modo que Janes e Jambres resistiram a Moisés, também esses resistem à verdade. São homens que têm a mente totalmente corrompida, reprovados quanto à fé. Mas estes não irão longe, porque a insensatez deles ficará evidente a todos. Como também aconteceu com a insensatez de Janes e Jambres. Então nós vemos aqui que Paulo falava a Timóteo, né, a igreja, como que seriam os últimos dias. Como estariam os últimos dias? Os últimos dias estariam cheios de homens com a mente totalmente tomada, com suas mentes totalmente tomadas pela maldade, que resistiriam à obra da fé, quer dizer, não creriam mais. Não creem mais nos milagres. Estão envolvidos, e isso não é fora da igreja. Eu quero trazer isso para a nossa realidade como igreja, como servos do Senhor, como irmãos. Homens e mulheres que são envolvidos uns por os outros. Homens e mulheres que se deixam ser levados pelo pecado. Será que isso parece desconhecido para você? Eu quero fazer essa pergunta para você essa noite. Pelo poder do Espírito Santo de Deus. Estes que se infiltram nas casas e conseguem cativar mulheres tolas. Quantos escândalos têm acontecido nesses dias na igreja do Senhor? Aonde homens e mulheres têm tido totalmente a mente tomada pelas obras da carne. Quem anda no Espírito manifesta os frutos do Espírito, mas quem anda na carne manifesta os frutos da carne. Renegam a fé, renegam a Jesus como Salvador, perderam totalmente o senso de santidade, de amor. Quero falar para vocês não de uma santidade religiosa, de roupagens, de comportamentos, que convencem, mas de homens e mulheres com corações cheios de trevas. Homens e mulheres aonde as trevas entraram, fizeram morada, entraram, foram se infiltrando, aonde o mal. Eu quero pensar aqui que estes no qual ele manda nos afastar, eu quero dizer para você que este pode ser não uma pessoa física, mas pode ser um espírito maligno, uma conversa errada. Pode ser uma opinião que você tem ouvido. Pode ser algo que alguém tem tentado plantar dentro de você para te tirar da direção, para te tirar do propósito, para colocar dentro de você o pecado da incredulidade, para tirar de você, para apagar de dentro de mim, de você, a chama que não pode ser apagada, que é a chama da fé, que nos mantém vivos, que mantém a vida do Espírito Santo de Deus viva em nós.
Nós precisamos resistir ao diabo nesse tempo. Nós precisamos tomar posse de toda a autoridade que nos foi dada na terra, por meio do Espírito Santo de Deus e da palavra, e resistir às obras da carne nesse tempo, resistir ao diabo nesse tempo, não nos deixar envolver e não nos deixar ser convencidos pela liberdade que nos tem sido proposta. Há muita coisa, amados, que não é liberdade, é libertinagem. Paulo esteve preso em prisão, mas o espírito dele era livre. Talvez você ainda esteja em um lugar, ainda você trabalha em um lugar aonde você se sente preso, mas eu quero dizer para você, se você nasceu de novo, verdadeiramente o seu espírito é livre. E ainda que você esteja em meio a um caos, em meio a uma situação, com esses infiltrados tentando tirar de você a fé que Deus plantou dentro de você, ainda assim, o Espírito Santo de Deus traz para você hoje, nesta noite, traz para você hoje esqueci a palavra. Traz para você hoje, não um aviso, traz para você hoje essa sugestão. Cuidado, irmãos. A palavra de Deus é clara das corrupções dos últimos dias. Mas que isso não seja para que um dedo acusador, neste momento, acuse ninguém. Não acuse seu marido, não acuse seus filhos. Não se ache melhor porque você encontrou o caminho da graça, o caminho da misericórdia de Deus. Mas estenda graça sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu marido. Estenda o manto da graça pelo qual você recebeu de Deus. Estenda, seja você hoje o Espírito Santo de Deus que faz a diferença. Deixe com que o Espírito Santo de Deus age através de você. Você que é mulher, tome posição. Tome uma decisão de fé. Não renuncie àquilo que Deus te deu. Guarde tudo que é seu para que ninguém venha e roube. Não deixe com que as coisas do mundo, as ofertas deste mundo, as mentiras da Babilônia te convençam a abandonar a sua casa, o seu marido, os seus filhos. Há muitas propostas feitas aos homens e às mulheres de Deus em todo o tempo. Mas eu quero dizer para você que a única coisa que Deus espera de mim e de você é que nós permanecemos firmes. A única coisa que o Senhor prometeu para mim e para você é que Ele estaria conosco se nós permanecêssemos firmes. Permaneça firme, irmão, nesses dias. Permaneça firme, irmã, nesses dias. Deixe com que o Espírito Santo de Deus, não pare de orar em línguas. Se você não tem nada de bom para dizer, para acrescentar dentro da sua casa, se você não tem nada, uma forma de honrar o seu esposo ou a sua esposa nesses dias, porque o seu coração ainda não foi totalmente transformado e você está amargurado, eu digo a você, honre a sua família com silêncio. Honre a sua família, o seu esposo com silêncio. Cuidado com as palavras nesses dias, irmãos. Cuidado com as palavras. Porque nós que falamos esquecemos, mas aqueles que ouvem não esquecem. Deixe que a sua boca seja um manancial daquilo que tem sido construído dentro de você por meio do Espírito Santo de Deus. Seja uma boca que decreta fé 24 horas por dia. Seja alguém que sabe quem Deus é. Seja alguém que vai reacender as chamas da fé apagadas em muitas das pessoas da sua família. O Senhor preparou esse tempo para que a igreja do Senhor, para que nós, principalmente nós que vivemos no Espírito, fôssemos levantados para proclamar as boas novas dele, para proclamar salvação aos cativos, para proclamar vida para aqueles que não têm mais esperança,
para proclamar e realizar milagres naqueles que estão enfermos em cima das camas. Para aqueles que já perderam a esperança. Há muitos em cima de uma cama, muitos até mal cheirosos. Mas eu quero dizer para você, por meio do Espírito Santo de Deus, se você é uma dessas pessoas, ou você possui um familiar destes que está em cima de uma cama e que perdeu até o juízo mental, eu quero dizer para você que impõe as suas mãos. Impõe as suas mãos em fé, não por você, mas pelo poder do Espírito Santo de Deus que opera em você. Somente creia que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos. É tempo de milagres, irmãos. É tempo de coisas extraordinárias sacudir a igreja do Senhor. É tempo que surdos ouvirão, cegos enxergarão, câncer serão curados, pessoas pobres receberão provisão de forma milagrosa. Eu quero dizer para você que é tempo da manifestação da cruz do Calvário sobre as nossas vidas. É tempo de você ver o Senhor face a face no agir dele aqui na terra. Através da vida de outros, através da vida de homens e mulheres que não desistiram, mas que se firmaram em fé diante das situações. Chegou o tempo da igreja do Senhor se levantar e profetizar e estender as mãos e crer que Ele pode. Se você crer, Ele pode, e Ele pode mesmo mudar toda a sua situação. Ele é o único capaz de transformar você de dentro para fora. O novo templo está sendo reconstruído dentro de você. Quem viu você naquele primeiro estado vai ter que ver você no seu segundo estado. Você e eu somos o templo e a morada do Espírito Santo de Deus. É aqui aonde Ele tem derrubado altares que Ele não construiu. É aqui que Ele tem arrancado plantas que foi Ele que não plantou. É aqui que Ele tem tirado de mim e de você a frieza que a Bíblia diz que assolaria o povo de Deus dos últimos dias. Amadas, pessoas perderam o temor e o tremor do nome de Jesus. Mas eu quero aqui dizer para vocês que eu não perdi. Eu não perdi. Ainda que eu vivo no meio de muitos que perderam o temor e o tremor do nome de Jesus. E consideram que não é mais tempo de santidade no meio do povo de Deus. Pois eu quero dizer para você, não se engane, o Senhor não muda. Nós somos livres, mas a santidade de Deus não mudou. A porta ainda continua estreita e ela não vai crescer para que você entre. Ou você diminua, ou você diminui, ou você deixa Deus arrancar de você toda planta que Ele não plantou e derrubar todo altar que não foi Ele que levantou no seu coração. Ou eu quero dizer para você, irmãos, você não vai passar pela porta. É tempo de salvação, é tempo de arrependimento. Para nós também que vivemos de vida no Espírito. Principalmente para nós que ouvimos a voz do Espírito, não se engane. Como que você e eu podemos ouvir a voz do Espírito? Podemos passar horas do nosso dia orando em línguas. E ainda possuímos uma necessidade da carne de realizar muitas coisas. De deixar com que o mal faça muitas coisas através de nós. Eu quero aqui profetizar o fim das obras de Satanás sobre a igreja do Senhor. Eu quero aqui declarar falido os planos de Satanás sobre a igreja do Senhor. Eu quero aqui declarar a restauração total da verdadeira igreja do Senhor, da igreja dos últimos dias, no Brasil e das nações.
aonde homens e mulheres com o coração totalmente convertidos, com o espírito convertido, com o amor de Deus queimando dentro de si, se levantem. Não há mais tempo para ficar no meio do muro. Não há mais tempo para que você não tome a decisão e fique em cima do muro, irmãos. Acorda, igreja brasileira. Acorda, povo de Deus. Acorda, povo chamado evangélico. Cuidado com esse jargão. Há muita coisa errada que entrou dentro da igreja do Senhor. E para que o número de pessoas seja mantido, nós vamos aceitando e nós vamos aceitando para não perder membros, para que isso não sei o quê. Nós vamos aceitando todo tipo de impureza e todo tipo de coisas erradas, iniquidade. Presta atenção, a igreja é lugar de pecadores. A palavra do Senhor fala: venha como você está. Não importa como você está, este lugar é para você, entenda. Você foi chamado pelo Espírito Santo a vir para a igreja, a vir para esta visão, a vir receber dele a água viva, a água que jamais te dará sede novamente. Mas não existe um evangelho, irmãos, onde você passa anos e você não é transformado. Iniquidade é isso. O Senhor está chamando você hoje, atenção, para iniquidade. Iniquidade é um pecado instalado, que já virou costumeiro dentro de você, que nem te causa mais constrangimento. Iniquidade é aquilo que você e eu fazemos no dia a dia, que a gente nem mais considera pecado. Eu quero dizer para você que eu nunca fui religiosa. Graças a Deus por isso. Nunca fui. Eu fui uma mulher sempre livre no espírito. Eu sempre pude estar ali. E o meu dedo nunca esteve estendido para julgar ninguém. O Senhor conhece o meu coração. Mas aonde eu sempre fui chamada para levar as boas novas do reino, eu fui. Independente se era religião tal, se era igreja tal, se era placa tal, eu não estou nem aí para isso, irmãos. Eu quero compartilhar daquilo que o Senhor me libertou um dia. Eu quero contar a verdade do Espírito, que um dia o Senhor me libertou e que nunca mais homem nenhum me aprisionou. Homem nenhum conseguiu me aprisionar. Eu quero dizer para você que está resistindo a essa palavra na qual eu estou pregando aqui. É para você mesmo que eu estou pregando essa palavra. É para você mesmo que o Espírito Santo de Deus está passando em revista e te dizendo para você: é tempo de se livrar da iniquidade que está assolada dentro de você, que está enraizada dentro de você. E que você deixa o Espírito mexer em tudo, mas quando chega nessa caixinha, você fala que não. Eu quero dizer para você que hoje mesmo, hoje mesmo, o Senhor te traz a consciência e arranca de dentro de você essa iniquidade. Que não tem deixado você se achegar mais perto do trono. Não porque Jesus te rejeita, não, irmã. Mas é pela condenação que existe sobre a sua mente. Porque ninguém sabe, mais você, de tempo em tempo, o mal vem te lembrar disso que está alojado dentro de você. De tempo em tempo, o mal bate na sua porta e fala: você não pode, você não merece, você não é digno. Porque e assim, em tal e tal lugar, está alojado isso e isso e isso. Eu quero dizer para você que é tempo de perdoar. O Senhor está nos dando uma nova oportunidade como igreja de Cristo,
de nos reerguermos em fundamentos de verdade, como a igreja dos profetas, como a igreja antiga, como a primeira igreja do Senhor. Aonde homens e mulheres eram guiados pelo Espírito, pois nem Bíblias eles tinham. Mas eles tinham sede e fome da verdade de Deus. E os milagres aconteciam. E o poder de Deus era manifesto. Irmãos, não era pela vida dos apóstolos, mas era principalmente pela sede daqueles que acompanhavam os apóstolos. Entenda que a sua necessidade, a sua sede, a sua vontade é o que está determinando o mover de Deus nesses últimos dias. E eu quero aqui continuar dizendo para você aonde eu queria dizer a você. Que Paulo elogia e exorta Timóteo, que está no versículo 10 de 2 Timóteo. Ele diz: mas você tem seguido de perto o meu ensino. Aleluia. A minha conduta, o meu propósito e a minha fé. A minha paciência, o meu amor, a minha perseverança. As minhas perseguições e os meus sofrimentos, os quais tive que enfrentar em Antioquia, Icônio e Listra. Quantas perseguições sofri, porém o Senhor livrou-me de todas elas. Na verdade, todos querem viver piedosamente em Cristo. Todos querem? Todos querem viver piedosamente em Cristo? Mas os perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Mais uma vez o Senhor diz que existe um povo, existe 7.000 que não se curvaram diante das situações, como ele disse a Elias naquela caverna. Existe 7.000 e eu creio que existe mais ainda, porque hoje mesmo houve salvação para esta casa chamada você. Hoje mesmo, hoje salvação para mim, para minha casa interior. Houve salvação para dentro de mim. E toda iniquidade que foi enraizada dentro de mim no decorrer dos anos, foi arrancada pelo poder de Deus, pela fé que eu tenho no Senhor. Toda iniquidade que estava plantada dentro do seu coração, tudo aquilo que foi ensinado para você de forma errada, e que construiu dentro de você, muros que te separaram de muitas coisas por muito tempo, mas que agora tem te separado de Deus, tem te separado da intimidade verdadeira com o Senhor. Eu quero dizer para você que o Espírito Santo de Deus manda eu te dizer que Ele arranca agora. Ele arranca. Ele arranca. Seja você quem for, apóstolo, pastor, seja você qual posição que você tenha perante os seus, mas eu quero dizer para você que existe uma verdade escondida que o Espírito Santo de Deus conhece, e Ele diz para você: eu arranco, é tempo de restauração. É tempo dele tirar tudo aquilo que não é de Deus de dentro de você. É tempo dele colocar coisas novas nesses lugares que estavam vazios, que estavam mortos. Mas hoje eu consigo ver pela fé. Agora mesmo, irmãos, eu vejo pela fé. Eu vejo pela fé. Pessoas, homens e mulheres sendo aquecidos agora. Há um fogo do Senhor passando dos 4 cantos do Brasil, por meio dessa televisão, por meio desse canal do YouTube. Eu vejo mulheres e homens sendo tocados pelo Espírito Santo de Deus, e uma necessidade verdadeira de oração está sendo colocada de volta dentro de
No lugar da frieza, Deus está colocando uma fogueira. O fogo está queimando. Igreja do Senhor. Ai, tcharabacatarabaxora, catararabasororô, harabacatarabachô, até os utensílios, as vestimentas, tudo aquilo que foi usado no primeiro templo, racatararabaxora, catarará. O Senhor manda te dizer: não faça mais uso de nada disso. Abra mão de tudo. Abra mão do que tiver que abrir mão para seguir a Cristo. Arabacá, você está achando que servir a Cristo, racatarará, é uma viagem de férias? Rabacatarabachorocatará, xarabassoracachará. Nós não somos dignos de desabotoar as sandálias dos pés dele. Nós não somos dignos, Senhor, de desabotoar as sandálias dos seus pés. Racatararabachororô, harabachoracatarabaxô, harabachô. Eu vejo como os anjos do Senhor, harabachô, estão passando junto com o Espírito Santo dele. Eu vejo pessoas, rabacharará, milhares de pessoas agora, que vão ouvir essa palavra amanhã, depois, hoje. Pessoas, rabacharará, catararabachô, que decidirão, por fé, trabacatarabachô, rabaçá, abrir mão de velhos hábitos, arabachoracá, para que a luz de Cristo venha fazer a diferença através da vida de cada um de vocês. Irmãos, que a importância de Deus cresça e não diminua. Que a santidade de Cristo cresça em nós e não diminua. Que o amor de Jesus se manifeste em nós com seriedade a cada dia mais. Que nós possamos nos tornar, como assim diz a palavra, não servos, mas amigos de Deus. Que nós podemos nos achegar diante do trono do Senhor com as nossas vestes brancas, limpas. Aracatararabachô. Não por nada que nós fizemos ou deixamos de fazer, mas porque simplesmente decidimos amar esse Deus verdadeiro e honrar esse Jesus que veio e que foi morto naquela cruz, crucificado. Aracatararabachô, racatararabachô. Davi diante daquele gigante. Davi diante daquele gigante, aquele menino, aquele jovem rapaz, aquele jovem menino que se julgavam não preparado. Ali havia muitos utensílios, havia armadura, havia espada, havia muitas coisas de homens de guerra, havia gigantes naquele lugar. Mas Davi reconhecia o poder que agia através da vida dele. Davi reconhecia o poder de Deus que agia na vida dele. E naquela hora ele não foi com espada e nem com lança, mas ele foi em nome do Senhor dos Exércitos. Eu quero dizer para você, enfrente essa situação, não com argumentos humanos. Enfrente essa situação pela qual você tem passado, não com argumentos humanos, não com coisas que fazem parte da sua racionalidade, não com coisas que fazem parte do seu intelectual, mas enfrente essa situação em nome do Senhor dos Exércitos. Não há gigante que ficará diante do poder de Deus.
Não há gigante que permaneça diante de um homem e de uma mulher que são firmados em fé. A fé ora. Eu fiz uma live antes de ontem, onde o Senhor falava muito que aquele povo não parava de trabalhar na construção daquele segundo templo. O Espírito Santo de Deus não para de trabalhar na reconstrução do templo que está sendo reconstruído dentro de nós. Não pare de trabalhar. Trabalhar é orar. Não vamos parar de trabalhar enquanto o Espírito Santo de Deus está trabalhando. Nós estamos chorocotororobo choracatarabassarará. Xarabacatararará. Aí você para um pouquinho e começa a decretar a palavra do Senhor. Nenhuma praga em minha casa chegará. Deixa o Espírito Santo de Deus fluir em você e trazer através da oração em língua a intercessão perfeita. A intercessão perfeita. A intercessão perfeita, a intercessão perfeita, ela só é gerada por meio da oração em línguas. Por isso que quem ora em línguas, irmãos, tem uma intercessão perfeita diante do Senhor. O espírito edificado consegue interceder segundo o Espírito de Deus. Não pare de orar em línguas, não pare de crer, não pare de buscar ser melhor a cada dia. Deixe com que o Espírito Santo de Deus te transforme. Deixe que Ele varra para longe tudo aquilo que ficou para trás. Jesus manda eu te dizer, os escombros ficaram para trás. Arabacá, José. Eu vou finalizar, meus irmãos. José, antes da entrada da família dele, dentro daquela sala, Jesus deu um tempo para que ele se restabelecesse. Houve um tempo para que ele se restabelecesse. A palavra diz que ele chorava, que todo aquele lugar escutava o choro de José. Essa quarentena, irmãos, é um tempo que o Espírito Santo de Deus está nos dando para que nós restabelecemos os princípios, muitos princípios que foram deixados de lado. O Senhor está nos dando um tempo para que a gente restabeleça dentro de nós mesmos os princípios da palavra, os princípios da cruz, os princípios de salvação, os princípios de Deus dentro de nós. Aproveite esse tempo ao máximo para orar, para declarar, para crer, para manifestar o Espírito Santo de Deus através da sua vida. Quero dizer para você que essa noite não foi uma noite comum, nem para mim, nem para você. O Senhor arrancou iniquidades. Por amor dele mesmo, o Senhor arrancou. E você testemunhará de muitas coisas. Amém? Quero dizer para você que tem uma noite abençoada. Que Deus te abençoe. Que você, como igreja do Senhor, se responsabilize e se submeta à missão, como eu disse para você aqui no começo. Se você já acha que você recebeu tudo desse ministério, se sinta responsabilizada financeiramente. Para que, como um dia você foi arrancado de um lugar, outros também sejam arrancados. Que o Espírito Santo de Deus traga consciência da missão para você. Missão é isso. Ser missionário é isso. As pessoas acham que às vezes ser missionário é só viajar de um país para o outro. Não, irmãos. Quando você ajuda na obra do Senhor financeiramente, você se torna um missionário. Você se torna um missionário quando alguém lê um livro ou quando alguém ouve uma palavra no YouTube. Você recebe o galardão. Amém? Que Deus possa te abençoar. Deus te abençoe. Amo muito vocês. Agradeço a todos vocês que falam muito comigo pelo Instagram. Falam muito comigo pelo WhatsApp. Me perdoe se eu não consigo atender a todos, mas faz parte da minha humanidade. Mas o Senhor sabe que meu coração é voltado para esta igreja com amor, com dedicação.
é voltado para vocês e o quanto eu posso. Eu creio junto com vocês por todos os seus milagres. Amém? Deus abençoe. É tempo de vivermos milagres. Deus abençoe. Boa noite. Agradeço a todos.